Terça-feira, 23 de julho de 2024, estamos no ar com o Pix News. As abelhas, importantes polinizadoras, são fundamentais para o equilíbrio do meio ambiente. Mas alguns manejos errados na agricultura fazem com que esse inseto corra riscos. No Paraná, um projeto pioneiro aumenta a produção de grãos com a ajuda das abelhas. Iniciativa que alia rentabilidade e sustentabilidade, além de preservar a espécie. Os detalhes deste assunto nesta edição. E você vai ver também. Rede de esgoto não é lixo. Descarte de materiais sólidos prejudica a rede coletora. Governo de Santa Catarina inaugura 10 leitos de UTI pediátrica em Timbó. Hospital e Maternidade Oase passam a contar com 40 leitos na unidade de terapia intensiva. Banco Central anuncia medidas de segurança para o Pix. Dispositivos devem ser cadastrados previamente. União Europeia anuncia recurso ao Fundo Amazônia. Bloco prometeu 20 milhões de euros para a proteção da floresta tropical. Kamala Harris é a favorita para enfrentar Donald Trump nas eleições. Vice-presidente arrecadou o recorde de 81 milhões de dólares em 24 horas. Atletas consagrados já estão em Paris. Estrelas do esporte mundial chegaram para a disputa dos Jogos Olímpicos. E você vai ver ainda. Catarinense será porta-bandeira da equipe brasileira. Atleta do rugby natural de Saudades divide a honra com Isaquias Queiroz. Essas e outras notícias a partir de agora no Pix News. Olá, obrigada pela companhia, sejam todos bem-vindos ao Pix News desta terça-feira, que começa falando que o governo de Santa Catarina inaugurou 10 leitos de UTI pediátrica no Hospital e Maternidade Oase em Timbó. 8 desses leitos vão estar disponíveis para os pacientes do Sistema Único de Saúde. Localizado em Timbó, no Vale do Itajaí, o Hospital e Maternidade Oase atende pacientes de outros 5 municípios da região. Até então, contava com 10 leitos de unidade de terapia intensiva neonatal para atendimento de recém-nascidos de 0 a 28 dias de vida, além de outros 20 leitos de UTI tipo 2 para o atendimento de pessoas com mais de 15 anos. Com a inauguração desta semana, o OASE passa a realizar os cuidados também aos pacientes que antes deveriam ser transferidos para outro local. Com essa inclusão desses leitos, a gente consegue, então, completar esse ato existente, que linka com os UTIs de UTI adulto, que são de 14 anos até ficar idoso, né? Então, a gente completa desde o nascimento até uma fase de idosos ali para completar esse ciclo de cuidados intensivos de leito de UTI, totalizando, então, 40 leitos de UTI. Com a inauguração desses 10 leitos de unidade de terapia intensiva pediátrica, a rede estadual passa a ter 191 novos leitos de UTI entre adultos e pediátricos. Temos uma previsão de chegarmos até o final do ano em mais de 250 leitos de UTI entre adultos, pediátricos e neonatais abertos no nosso governo. Dessa maneira, a gente consegue ampliar a capacidade de atendimento, mas também da realização de cirurgias de maiores complexidades e principalmente dar acesso à nossa população. No caso aqui é uma vitória para todos nós, porque são leitos pediátricos que naturalmente têm uma dificuldade maior de termos na nossa rede de saúde. A importância é que vai dar melhores condições para as pessoas, atender melhor, socorrer melhor. Então, ajudar um hospital como esse, dá gosto de ajudar, porque funciona. Foram repassados mais de R$1.300.000 na abertura de novos leitos de UTI no Hospital Oase. Apesar de ser um investimento alto, o grande desafio para o Estado é manter o funcionamento deste atendimento. A Secretaria de Saúde pretende pagar R$ 1.200 por leito vago e R$ 1.800 pelos ocupados, pelo menos até que o local passe a ser habilitado pelo Ministério da Saúde. Quando o Ministério habilita, nós pagamos o mesmo valor do Ministério, ou seja, o Ministério paga 600, nós pagamos mais 600 e o hospital ainda recebe o faturamento. Esses valores estão previstos no Programa de Valorização dos Hospitais, que conta com quase 150 hospitais fazendo parte, e os hospitais que possuem leitos de UTI, todos partem dessa premissa. O Banco Central anunciou novas atualizações para o uso do Pix. As medidas de segurança passam a valer no dia 1º de novembro. Na palma da mão, os brasileiros aprenderam a realizar pagamentos e transferências de maneira rápida e fácil com o surgimento do Pix em novembro de 2020.
No ano passado, foram quase 42 bilhões de transações, confirmando como o meio de pagamento mais popular do Brasil. No entanto, alguns criminosos se aproveitaram desta facilidade para criar fraudes e, com o objetivo de evitá-las, o Banco Central estabeleceu novas regras para o uso do Pix. A partir de novembro, o dispositivo de acesso deverá ser previamente cadastrado pelo cliente para realizar as transações. Caso contrário, só será permitido a movimentação no valor de R$ 200, não podendo ultrapassar o limite diário de R$ 1.000. A nova exigência se aplica apenas para computadores ou smartphones que nunca tenham sido usados para iniciar uma transação Pix. Além disso, as agências também devem utilizar soluções de gerenciamento de risco de fraude que contemplem as informações de segurança armazenadas no Banco Central e que seja capaz de identificar transações Pix atípicas ou não compatíveis com o perfil do cliente e disponibilizar em canal eletrônico de acesso amplo aos clientes informações sobre os cuidados que devem ter para evitar fraudes. Você sabia que a rede de coleta de esgotos brasileira foi projetada para receber 99% de material líquido e somente 1% de sólidos? Pois é, colocar qualquer material no vaso sanitário, como o papel higiênico, por exemplo, pode resultar em problemas como entupimento. Segundo o último censo demográfico, 62,5% da população do Brasil mora em domicílios conectados à rede de coleta de esgoto. Na região sul, o estado que apresenta a melhor porcentagem é o Paraná, com 73,5% do esgoto tratado. No entanto, muitas pessoas não sabem utilizar devidamente. Isso porque eles confundem lixo com esgoto e descartam materiais no vaso sanitário que são prejudiciais no tratamento dos efluentes. As pessoas jogam papel higiênico, fralda descartável, absorventes, entre outros sólidos, na rede de esgoto. Isso acaba se acumulando, ao longo da tubulação e causando obstruções. O acúmulo de lixo dentro das tubulações resulta no entupimento da rede coletora de esgoto, extravasamento com retorno de efluentes para residências e até a ruptura das tubulações. Por isso, é fundamental que nenhum material sólido seja descartado pelos ralos ou vasos sanitários. Infelizmente hoje, a rede coletora de esgoto ela tem uma má utilização, seja ela pela falta da caixa de gordura, que é de extrema importância, reter a gordura para que ela não chegue até a rede, utilização de material sólido, papel higiênico, entre outros, então isso contribui bastante para as obstruções. Só em Curitiba, a Sanepar recebe e trata diariamente 300 milhões de litros de esgoto doméstico. Somando a região metropolitana, são 464 milhões de litros por dia. Com mau uso, os agentes precisam realizar serviços de limpeza constantemente. É importante para evitar novas obstruções, extravasamentos em via pública, refluxo no interior dos imóveis. É um trabalho preventivo que a gente chama e que é muito importante para que funcione bom funcionamento das nossas redes. Por isso que a Sanepar tem executado um trabalho preventivo bastante intensivo nas tubulações, onde a gente faz a lavagem das tubulações, a manutenção, filmagem da tubulação para verificar eventuais avarias. Mas é importante que a população faça a sua parte também na utilização correta da ligação de esgoto. Além da limpeza, a Sanepar tem investido também na fiscalização de ligações irregulares. É importante se certificar que a ligação de esgoto esteja corretamente feita à rede. Caso a pessoa tenha alguma dúvida, pode entrar em contato com a Sanepar através dos nossos canais de atendimento, que a Sanepar vai fazer a verificação no imóvel. E quando tiver uma equipe de vistoria, para fazer a vistoria no imóvel, que autorize a equipe a fazer a verificação, é feito um teste no banheiro, nas instalações hidrossanitárias do imóvel. Se houver alguma irregularidade, a pessoa é notificada, existe um prazo para regularização. É importante que seja feito isso, que a pessoa tenha essa sensibilização em relação à utilização correta do sistema. Vamos nos conscientizar. E a comissária europeia para parcerias internacionais prometeu 20 milhões de euros para o Fundo Amazônia. O anúncio foi feito no Rio de Janeiro com a presença do presidente do BNDES. A iniciativa ambiental é financiada internacionalmente para proteger a floresta tropical.
O presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, Aloysio Mercadante, recebeu no Rio de Janeiro a comissária da União Europeia para Parcerias Internacionais, Jutta Urpilainen. De acordo com a agência BNDES, durante o encontro foi assinada uma carta de intenções para o fortalecimento de parcerias com foco no apoio ao desenvolvimento sustentável e aos investimentos no Brasil. O documento é mais um passo no processo de formalização da doação da União Europeia ao Fundo Amazônia, no valor de 20 milhões de euros, cerca de 120 milhões de reais. A Amazônia é um tesouro natural e indispensável para a biodiversidade do nosso planeta. A Comissão Europeia vai aportar 20 milhões de euros para o Fundo Amazônia. Esta é a primeira contribuição da Comissão para o Fundo Amazônico do Brasil, gerido pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, sob a liderança do presidente Mercadante. Nós já recebemos doações desde a origem do Fundo Amazônia de países europeus, mas agora é uma contribuição do conjunto dos 27 países que fazem a União Europeia. Tem um significado muito maior, uma instituição multilateral, dá muito respaldo, credibilidade, os Estados Unidos também doou, o Japão. Então o Fundo Amazônia se consolidou por ter uma gestão transparente, eficiente, responsável e por responder a uma das principais demandas, que é a dramática crise climática do planeta. O encontro aconteceu dentro do 4º Fórum Brasil-União Europeia, com o tema O Brasil e a União Europeia, políticas e economias nas transições verde e digital para um desenvolvimento justo e inclusivo. Mercadante ainda anunciou que foram concluídas as negociações com o Banco Europeu de Investimentos para o financiamento de 300 milhões de euros, cerca de 1,8 bilhão de reais, também vinculado à transição energética, economia verde e transição digital. Agora vamos para o intervalo. Na sequência você vai ver: deslizamento de terra deixa 200 mortos na Etiópia. Esse é o pior desastre registrado no país. E ainda, projeto aumenta a produção de grãos no Paraná com a ajuda das abelhas. Iniciativa alia rentabilidade e sustentabilidade. E Paris 2024, catarinense vai levar bandeira do Brasil na cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos. É depois do intervalo, nós voltamos já já. Curta o melhor do invernão Comprão. Aqui tem o clima perfeito para economizar. Confira as ofertas. Banana caturra, R$ 2,49 o quilo. Batata lavada, só R$ 5,49 o quilo no Clube K. Contrafilé ATC inteiro a vácuo, R$ 27,89 o quilo. Farinha de trigo Nordeste, 5 quilos, R$ 14,90. Açúcar refinado Caravela, 5 quilos, R$ 17,99. Lava-roupas Omo, lavagem perfeita, 2,4 kg, R$ 24,99. Melhor preço é no Comprão. Se beber, não dirija. Você sabe o que é eficiência para a Celesc? É garantir a energia que o Estado precisa. É investir em novas possibilidades. É olhar para o campo e para o agronegócio. É inovar, preparando-se para o futuro. É investir em eficiência energética. É respeitar a natureza usando a sua força. É melhorar a vida de quem vive aqui. Celesc é mais energia para os catarinenses. Estamos de volta agora, 8h15. Vamos com alguns destaques internacionais, começando com um deslizamento de terra causado pelas fortes chuvas que deixou pelo menos 229 mortos em uma área de difícil acesso no sul da Etiópia. O desastre já é o pior deste tipo registrado no país. O balanço ainda é incerto e o número de vítimas pode aumentar. Este é o deslizamento de terra mais mortal registrado até agora na Etiópia, o segundo país mais populoso do continente africano, com 120 milhões de habitantes. Segundo a administração da região, a maior parte das vítimas morreu soterrada na segunda-feira, enquanto tentavam ajudar os moradores de uma casa afetada. O acidente ocorreu em uma área rural montanhosa e de difícil acesso, a mais de 450 quilômetros ou 10 horas de carro de Addis Abeba, a capital da Etiópia. Fotos postadas nas redes sociais pelas autoridades mostram uma multidão no sopé de uma colina que praticamente desmoronou. Também aparecem pessoas tentando retirar corpos de
uma espessa camada de argila avermelhada, com pás inchadas ou com as mãos. Esta região do sul da Etiópia é uma das mais afetadas pelas cheias de abril e maio durante a época das chuvas. O deslizamento de terra mais mortal da África ocorreu em 14 de agosto de 2017 em Freetown, capital da Serra Leoa, e deixou 1.141 mortos. A vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, se consolidou como a grande favorita para enfrentar Donald Trump como candidata democrata nas eleições de novembro, acrescentando um novo apoio fundamental dentro do partido e um recorde de arrecadação de fundos em 24 horas. A equipe de Harris informou que ela arrecadou 81 milhões de dólares para a campanha nas 24 horas desde que Joe Biden desistiu da corrida à reeleição e apoiou a vice-presidente. Trata-se de contribuições feitas por pequenos doadores e, segundo o comunicado, é a maior arrecadação de fundos realizada em um dia por um candidato em toda a história dos Estados Unidos. Harris, de 59 anos, também continuou obtendo respaldos importantes do partido. Pelo menos 7 governadores já a apoiaram, alguns deles considerados potenciais adversários, como os da Califórnia, Michigan, Illinois e Wisconsin. Também na segunda-feira, se uniu a ela uma democrata muito influente, a ex-presidente da Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi, que afirmou ter total confiança em Kamala para levar os democratas à vitória nas eleições de 5 de novembro. A vice-presidente não mencionou as eleições no primeiro discurso desde domingo, proferido na Casa Branca, enquanto Biden se recupera da Covid-19 fora de Washington. Em vez disso, Harris elogiou a honestidade e integridade de Biden. Joe Biden's legacy of accomplishment over the past 3 years is unmatched. O legado de conquistas de Joe Biden nos últimos 3 anos é incomparável na história moderna. Em um mandato, ele já superou o legado da maioria dos presidentes que cumpriram 2 mandatos. In one term, he has already surpassed the legacy of most presidents who have served 2 terms in office. Em apenas 8 dias, a corrida à Casa Branca conheceu 2 grandes reviravoltas históricas que abalaram as eleições. Primeiro, a tentativa de assassinato de Donald Trump em 13 de julho e depois a retirada no domingo de Joe Biden, que foi obrigado a deixar de lado as aspirações à reeleição pela pressão das dúvidas sobre sua saúde. Os democratas devem eleger oficialmente o candidato do partido na convenção que será realizada em Chicago a partir de 19 de agosto. Mas é possível que antes desta data, Harris obtenha todo o apoio necessário para a candidatura. O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, taxou os veículos da imprensa internacional de serem assassinos de aluguel. A declaração foi feita poucos dias antes das eleições presidenciais no país. Durante um comício em San Cristóbal, no oeste da Venezuela, o presidente Nicolás Maduro atacou os meios de comunicação internacionais a poucos dias das eleições presidenciais nas quais ele busca a reeleição. Tentaram 1000 vezes tornar-nos invisíveis. Agora a operação é dirigida por assassinos de aluguel, os assassinos da mentira. A agência EFE da Espanha, a agência AFP, a agência AP, a CNN. Segundo o chefe de Estado, os meios de comunicação manipulam informações sobre a campanha eleitoral que tem um acesso limitado. Maduro já atacou agências internacionais e meios de comunicação em 2 ocasiões na semana passada, classificando-as como lixo e uma ponta de lança de um suposto plano da oposição para denunciar fraudes nas eleições de 28 de julho. A Associação de Imprensa Estrangeira rejeitou os ataques de Maduro. O presidente, por sua vez, denunciou planos para lhe atacar e conspirações para derrubar o governo. Bom, senhores da mentira das agências internacionais, eu já vi esse filme e no final do filme, o menino do filme ganha. O povo e seu poder cívico-militar policial vencem. O povo e seu poder cívico-militar policial. A Venezuela aparece na posição 156 entre 180 países no Índice Mundial de Liberdade de Imprensa da organização Repórteres Sem Fronteiras. Mais de 400 meios de comunicação fecharam as portas no país nos últimos 20 anos, segundo o Colégio Nacional de Jornalistas.
De acordo com as organizações defensoras dos direitos humanos, durante a campanha que termina oficialmente na quinta-feira, cerca de 100 de opositores foram presos. O primeiro-ministro da França voltou a tratar de temas de segurança nesta terça-feira, enquanto uma chuva fina caía em Paris. Atletas de todas as partes do mundo chegavam na Vila Olímpica. Os atletas continuam a desembarcar em Paris, as delegações escolhem os porta-bandeiras e o Comitê Olímpico Internacional inicia a tradicional sessão antes do início dos Jogos, 3 dias antes da esperada cerimônia de abertura. O Rio Sena vai ser o epicentro do mundo na sexta, com 300 mil espectadores no local para saudar os barcos que vão transportar milhares de atletas em um desfile inédito, na primeira cerimônia de abertura olímpica fora de um estádio, o que exige um dispositivo de segurança adicional. O presidente francês Emmanuel Macron reiterou na segunda-feira que o país está pronto para receber os 10.500 atletas e milhões de visitantes durante a quinzena olímpica, enquanto o premier Gabriel Attal falou nesta terça sobre a questão da segurança nos Jogos. Nous avons une posture permanente de sécurisation de l'espace aérien en France. Temos uma segurança aeroespacial presente permanentemente na França, mas isso obviamente tomou uma dimensão sem precedentes nestes Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Afirmo aqui, nada deve escapar nossa vigilância. Por isso foram destacados sistemas de detecção, de interferência, de interceptação e de defesa solo-ar que estão sendo colocados, obviamente, em Paris para a cerimônia de abertura, mas também nos locais que vão receber eventos durante os Jogos. Aussi sur les lieux qui accueilleront des épreuves à l'occasion de ces Jeux. O Comitê Olímpico Internacional abordou nesta terça como vai ser a etapa posterior a estes Jogos, começando pelos próximos eventos. Os Jogos de Inverno em Milão Cortina d'Ampezzo em 2026 e de Verão em Los Angeles em 2028. Macron vai participar na quarta do Congresso do COI para apoiar a candidatura dos Alpes franceses para os Jogos de Inverno de 2030. Mas a situação política atual no país levanta questões a serem respondidas. Novas estrelas do esporte mundial já estão em Paris para a disputa dos Jogos Olímpicos. O evento vai ter início na sexta-feira com a abertura da competição. A Vila Olímpica, localizada em Seine-Saint-Denis, no subúrbio de Paris, vai ficando cada vez mais cheia. Nesta segunda-feira foi a vez de receber mais algumas estrelas do esporte mundial. Simone Biles, destaque da ginástica artística dos Estados Unidos, volta às Olimpíadas depois de tratar da saúde mental. A esportista teve que se retirar da final de Tóquio 2020 e de 4 finais subsequentes para tratar do assunto. Recuperada e de volta às competições, Biles é novamente uma das favoritas a acumular medalhas nos Jogos Olímpicos. Os tenistas Andy Murray, do Reino Unido, e o espanhol Carlos Alcaraz também já estão presentes na Vila Olímpica. Murray conta com a experiência, já que vai disputar a 5ª Olimpíada, enquanto Alcaraz é o mais novo fenômeno do tênis masculino mundial. A Vila dos Atletas conta com 82 prédios e 7.200 quartos, distribuídos em uma área de 300 mil metros quadrados, e tem a estimativa de receber 14.500 pessoas no auge dos Jogos. Isaquias Queiroz e Raquel Coquelin serão os porta-bandeiras do Brasil na cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos Paris 2024. A dupla vai liderar a delegação brasileira no desfile pelo Rio Sena na próxima sexta-feira. Isaquias Queiroz é o único brasileiro a conquistar 3 medalhas em uma única edição dos Jogos Olímpicos, com 2 pratas e 1 bronze na Rio 2016, além de 1 ouro em Tóquio 2020. Raquel Coquelin, uma das líderes da seleção feminina de rugby, superou um câncer de mama e voltou ao alto rendimento, sendo convocada novamente para a seleção em dezembro de 2023. A minha história pode mostrar isso para as pessoas, de que existe vida depois de um diagnóstico de câncer. A gente pode realmente, tudo depende de como tu encara isso. Quando a gente consegue encarar de cabeça erguida, com uma energia alta, quando tem pessoas com boa energia do teu lado, tudo é possível, até chegar no maior evento esportivo mundial, mesmo depois de um processo tão doloroso.
poder representar o nosso país sendo porta-bandeira nos Jogos Olímpicos, somente para mim, eu acho que vai ser uma coisa muito especial. Somente poder representar a minha modalidade, que é uma modalidade ainda tímida no Brasil, que está botando suas garrinhas para fora. E acredito que depois de Paris, com certeza o pessoal vai ter ainda mais conhecimento dessa grande modalidade. Eu tive a oportunidade no Rio de Janeiro de fazer o fechamento, mas agora sendo porta-bandeira na abertura, acho que isso para mim vai ser uma coisa muito especial. As disputas de canoagem serão no Estádio Náutico de Vannes-sur-Marne, com Isaquias estreando em 6 de agosto. A seleção de rugby feminino enfrentará a França e os Estados Unidos em 28 de julho e o Japão no dia 29. A cerimônia de abertura inaugura os jogos, mas o time Brasil inicia as competições de futebol, handebol feminino e tiro com arco antes. Isaquias vai competir nas provas de 1.000 metros e 500 metros. Raquel lidera as Iaras desde os Jogos do Rio em 2016. Em Paris, o time Brasil terá 276 atletas, sendo que 55% são mulheres. E o campeão mundial e finalista olímpico do arremesso de peso, Darlan Romani, pediu dispensa da equipe brasileira por questões médicas e não vai disputar os Jogos Olímpicos de Paris. O atleta foi diagnosticado com hérnia de disco na região lombar há cerca de 3 anos antes da Olimpíada de Tóquio, em 2020. Na época, ele passou por correção cirúrgica e agora precisa encarar um novo procedimento novamente, o que o impede de participar dos Jogos em Paris. Em comunicado, Darlan agradeceu aos fãs, aos parceiros e aos patrocinadores pelo apoio neste momento difícil. Darlan Romani conquistou o Campeonato Mundial Indoor em 2022, ficou em 4º lugar nos Jogos Olímpicos de Tóquio em 2020, 4º no Mundial de Doha em 2019 e bicampeão pan-americano em Lima em 2019 e em Santiago em 2023. E o secretário-geral das Nações Unidas vai aparecer na abertura dos Jogos Olímpicos em uma mensagem gravada. O tema principal é Paz para Todos. Paz para todos. Este é o pedido do secretário-geral das Nações Unidas em uma mensagem de vídeo que vai ser transmitida na abertura dos Jogos Olímpicos de Paris na próxima sexta-feira, dia 26. Bonjour and welcome to the 2024 Bom dia e bem-vindos aos Jogos Olímpicos de Verão de 2024. O mundo se reúne em Paris para celebrar o poder do esporte, para trazer esperança, transcender culturas, unir as pessoas, promover o respeito e o jogo justo. Estes também são os ideais das Nações Unidas. No espírito da trégua olímpica, peço que todos abaixem as armas, construam pontes, promovam a solidariedade e lutem pelo objetivo final, paz para todos. Desejo todo sucesso aos atletas. Vocês nos inspiram a sonhar maior. Que a chama olímpica ilumine o caminho para um mundo de paz e harmonia. Merci beaucoup. A cerimônia de abertura, como é tradicional, é cercada de segredos para conseguir um efeito surpresa. O que se sabe é que as delegações vão percorrer 6 quilômetros de barco pelo Rio Sena. Várias das regiões mais centrais de Paris e as margens do rio têm um perímetro especial de proteção. E desde a semana passada, é necessário um código QR Code ou uma credencial para entrar. E agora vamos falar que no Paraná, uma iniciativa alia a produção de mel ao aumento na produção de grãos. O manejo correto do controle de pragas tem ajudado na redução da mortandade de abelhas, proporcionando assim rentabilidade e equilíbrio nas propriedades. Que a abelha tem um papel fundamental para o meio ambiente, todo mundo sabe, mas o uso irregular de inseticidas na lavoura de soja tem sido um grande vilão para os produtores, menos nesta propriedade de floresta. Aqui foi possível conciliar a soja com a produção de abelhas e ainda obter um grão mais saudável e um mel ainda melhor. A propriedade já era café e naquela mudança na década de 70, da geada negra que saiu do café para o soja, a gente já tinha abelha aqui no sítio. Então, a abelha continuou, a gente não descartou as abelhas. E daí foi se notando que conseguia tirar mel na época da florada da soja. Normalmente, a produção de grãos por vagem é em torno de 3 grãos. Esse número de 3 salta para 4 ou 5 grãos por vagem. Então, isso é o que confere, de fato, o aumento na produção agrícola da soja. Além da produção de soja, você tem o mel. Você pode agregar também mais aí
por colmeia, mais ou menos um ano normal, um enxame normal, a gente já conseguiu tirar até 50 quilos de mel por colmeia. Isso foi possível graças ao planejamento da propriedade e à assistência recebida pelos técnicos do IDR Paraná. O manejo integrado de pragas é uma das ações mais importantes para esse bem-estar ambiental, mas não é só isso. Até o horário da aplicação do inseticida pode influenciar. A área de voo das abelhas está concentrado principalmente na parte da manhã até o começo da tarde, até 1, 2 horas da tarde. Então, se caso for necessário realizar alguma aplicação de defensivos, realizar ou antes ali dos primeiros horários da manhã, né, antes das 10 da manhã, ou depois das 2 da tarde, mais para o final da tarde, que daí não vai ter o voo das abelhas. Tendo em vista, então, o manejo de pragas, o manejo integrado de doenças e o manejo integrado de plantas daninhas. Esta propriedade é fruto de uma parceria entre o IDR Paraná e diversas instituições que pretende não só proteger o meio ambiente, mas também disseminar todo o bem que a abelha faz para a agricultura, principalmente para a lavoura de soja. A interação entre soja e abelhas, nós estudamos colocando colmeias de abelha perto de lavouras de soja. E o que nós descobrimos é que esse é um processo de ganha-ganha. Ganha o produtor de soja por aumento de produtividade, ganha o apicultor por aumento na produção de mel e ganha a natureza porque há uma grande proteção da biodiversidade. As abelhas são insetos vitais para a boa qualidade, o bom equilíbrio ambiental e para a sociedade humana, por que não dizendo? Porque elas ajudam no processo de polinização, que é essencial para manter o vigor, para manter a qualidade dos vegetais, das florestas e das próprias lavouras. Por isso que ela é tão importante. Pensando em prevenir a mortandade das abelhas, o Ministério Público do Paraná criou um aplicativo em parceria com a Universidade Estadual de Maringá que facilita a denúncia pelos produtores. Se estende a todo o estado do Paraná e possibilita que haja o registro não só também principalmente da abelha, mas do bicho da seda e dos impactos que são decorrentes de efeito deriva na produção de alimentos orgânicos. Então, a produção de alimentos orgânicos, o bicho da seda e as abelhas, em razão desse aplicativo. Então, primeiro, a prevenção é um instrumento de fiscalização efetiva para que o produtor, de imediato, acionando o aplicativo, possa haver a fiscalização e a responsabilização civil e criminal dos infratores. A fiscalização é realizada pela Agência de Defesa Agropecuária do Paraná, a ADAPAR, que é mais uma instituição parceira em defesa das abelhas. Muitas dessas denúncias que nós atendíamos, a gente não conseguia encontrar o agente causador do problema, ou enfim. E hoje a gente vem mudando um pouco esse papel e tentando trabalhar mais na solução do problema e não ser tão reativo, mas ser mais preventivo, né? Fazendo a prevenção. E com base nisso a gente desenvolveu uma operação que a gente chama de Operação AgroMais, que ela foca muito na tecnologia de aplicação de agrotóxicos. A gente acha que um dos principais problemas que causa toda a má fama do agrotóxico está na questão da tecnologia de aplicação, né? Se a gente identificar que houve uma falha na recomendação, né, então do agrônomo ou do técnico agrícola, e se houve uma falha ou do aplicador também, ou se houve uma recomendação correta e a falha foi só do agricultor, daí a gente vai responsabilizar os envolvidos. Essa parceria traz benefícios não só para o agricultor, mas para o meio ambiente, aliando lucratividade e sustentabilidade na agricultura. Belo trabalho. E essa edição do Pix News fica por aqui. Mais notícias no nosso site e também nas nossas redes sociais. Muito obrigada a você pela companhia. A gente se encontra amanhã, neste mesmo horário, a partir das 8 da noite, no horário de Brasília, ao vivo. Na sequência, aqui na nossa programação, tem a série Lost, imperdível. Pix TV é conteúdo todo dia.